A mulher obsessiva não quer parceria. Quer controle total disfarçado de amor intenso e dedicação. Freud explicava: neurose obsessiva gera necessidade compulsiva de controlar ambiente externo para silenciar caos interno. Paradoxo brutal. Ela controla tudo, mas simultaneamente exige que você seja homem dominante, forte e decisivo. Lacan alertava: demanda dela é impossível. Você nunca satisfaz porque contradição é estrutural, não acidental. Chantagem emocional através de lágrimas, vitimização e complexo de mártir, que usa sacrifício como arma de controle. Erosão gradual de limites seus. Testes constantes escalando até você perder a autonomia sem perceber quando começou. Ciclo atração-repulsão. Proximidade intensa seguida de conflito motivado por controle. Nunca há paz, apenas tensão. Klein revelaria: ansiedade persecutória interna gera necessidade de controlar você para sentir segurança ilusória temporária. Isolamento financeiro, social, emocional. Ela separa você de apoios externos para maximizar dependência e controle sobre vida. E entenda por que satisfazer mulher obsessiva é impossível. Paradoxo estrutural não tem solução. A trincheira masculina precisa distinguir com precisão cirúrgica mulher forte de mulher obsessiva, porque confusão entre ambição saudável e controle patológico custa anos de exaustão emocional em relacionamento que nunca funciona. Mulher forte lidera através de competência e permite autonomia alheia. Mulher obsessiva controla através de ansiedade e exige submissão disfarçada de parceria. Freud explicava que neurose obsessiva se manifesta como necessidade compulsiva de controlar ambiente externo para silenciar temporariamente caos interno intolerável. E mulher obsessiva moderna? Ela transforma relacionamento em campo de batalha onde cada decisão sua é território a ser conquistado. Cada momento de autonomia sua é ameaça a ser neutralizada. Cada pensamento seu é suspeita a ser investigada. Não é sobre amor, não é sobre cuidado. É sobre controle neurótico, que ela chama de dedicação intensa, mas que Freud identificaria como sintoma de estrutura psíquica incapaz de tolerar ambiguidade e incerteza ou qualquer aspecto da realidade que não esteja sob domínio absoluto dela. E você? Você é convidado inicialmente a entrar em relacionamento que parece intenso, apaixonado, profundamente conectado. Mas intensidade não é intimidade. É controle disfarçado de paixão. E quando máscara cai, quando demandas impossíveis começam, você descobre que entrou em dinâmica, onde satisfazer ela é estruturalmente impossível, porque o que ela exige contradiz o que ela simultaneamente rejeita. Em padrão, que Lacan explicaria como demanda impossível de satisfazer por design, não por acidente. Os sinais iniciais da mulher obsessiva são sutis disfarçados de virtudes, que homem ingênuo celebra antes de perceber que cada virtude aparente é sintoma de patologia que se revelará devastadora. Ela presta atenção obsessiva aos detalhes. Lembra de tudo que você diz. Organiza encontros com precisão meticulosa. E você pensa: finalmente, mulher que se importa, que investe, que valoriza. Freud seria mais cauteloso. Atenção obsessiva aos detalhes não é cuidado genuíno. É necessidade neurótica de mapear, controlar, arquivar cada informação sobre você para usar estrategicamente, depois, quando o controle precisar ser exercido através de conhecimento que você forneceu ingenuamente, acreditando que intimidade era objetivo, quando coleta de dados era verdadeiro propósito. Organização meticulosa não é competência admirável. É ritual obsessivo que defende contra a ansiedade de que algo possa acontecer fora do script que ela escreveu mentalmente. E quando realidade inevitavelmente desvia de script, quando você age espontaneamente, quando vida introduz variável que ela não planejou, a ansiedade dela explode em fúria direcionada a você, como se a autonomia sua fosse traição deliberada, não expressão normal de ser humano separado com vontade própria. Klein identificaria isso como incapacidade de tolerar objeto separado com agência própria.
Ela precisa de você como extensão controlável, não como parceiro autônomo. E diferença entre ambos determina se relacionamento é viável ou fadado a colapso sob peso de demandas impossíveis que ela fará sem reconhecer impossibilidade estrutural do que exige. O paradoxo central da mulher obsessiva é contradiction, que define relacionamento inteiro e que homem leva anos para nomear. Ela controla absolutamente tudo, mas simultaneamente exige que você seja homem dominante, forte, decisivo, que toma iniciativa sem hesitação. Freud explicaria através de conceito de ambivalência patológica, onde impulsos contraditórios operam simultaneamente sem integração. Ela quer dominar, mas rejeita homem que permite ser dominado. Quer controlar, mas despreza homem que aceita controle. Então, cria testes. Toma decisão por você e quando você aceita, te critica por ser fraco. Espera que você tome decisão e quando toma, te critica por não consultar ela. Lacan seria direto. Demanda dela é impossível por estrutura, não por acidente. Não há resposta certa. Não há comportamento seu que satisfaz. Porque satisfação não é objetivo. Controle através de insatisfação perpétua é objetivo. Ela mantém você em estado constante de tentar adivinhar o que ela quer, sabendo que qualquer tentativa será punida como inadequada. E punição gera ansiedade em você. E ansiedade te torna mais controlável, porque homem ansioso desesperado para agradar é homem que perdeu a autonomia que ela simultaneamente exige que você mantenha. Contradição não é bug, é feature. É mecanismo através do qual controle é exercido, mantendo você perpetuamente desequilibrado, tentando satisfazer padrão que foi desenhado para ser impossível de satisfazer, por definição não por falha sua, mas por estrutura neurótica dela que Freud passaria anos tentando desmontar em análise, sem garantia de sucesso. A raiz do controle obsessivo é a ansiedade que Freud identificaria como intolerável para a psique sem defesas adequadas. Então, defesas patológicas são construídas transformando a ansiedade em ritual compulsivo de controlar tudo e todos ao redor. Ela não controla porque é má, controla porque está aterrorizada. Terror de que se algo escapa controle dela, caos interno que ela mantém reprimido através de controle externo, vai irromper e destruir funcionamento precário que ela mantém. Klein chamaria isso de ansiedade persecutória, onde o mundo é vivido como ameaça constante, que precisa ser neutralizada através de vigilância e controle perpétuos. E você? Você vira parte do mundo ameaçador. Sua autonomia é ameaça. Seus pensamentos próprios são ameaça. Sua vida fora do relacionamento é ameaça. Então ela trabalha sistematicamente para neutralizar ameaças. Controla onde você vai, com quem fala, o que veste, como gasta dinheiro, que pensamentos expressa. E controle é justificado através de narrativa de que ela apenas se importa, de que relacionamento saudável exige transparência total, de que se você não tem nada a esconder, por que resistiria a controle? Freud explicaria que justificativa é racionalização. Defesa secundária que mascara impulso primário de controlar para defender contra a ansiedade, que não tem origem em você, mas em estrutura psíquica dela, formada décadas antes de você aparecer. E origem não importa para efeito. Efeito é que você vive sob vigilância constante, onde cada movimento é monitorado, cada decisão é questionada, cada momento de privacidade é interpretado como suspeita, que confirma a necessidade dela de aumentar controle em espiral, que só termina quando você sai, ou quando personalidade sua é completamente aniquilada por anos de submissão a controle neurótico. O relacionamento com mulher obsessiva não é parceria entre adultos autônomos. É dinâmica onde você é progressivamente transformado em objeto controlado que existe para regular a ansiedade dela através de submissão que ela nunca nomeará como submissão, mas chamará de amor, de compromisso, de maturidade relacional. Freud seria claro, isso não é amor, é sintoma de neurose obsessiva, que encontrou o objeto para controlar
e que não soltará objeto até que o objeto escape ou até que estrutura neurótica seja desmontada através de análise profunda que ela provavelmente não fará. Porque admitir que problema é interno, não externo, destruiria a defesa inteira construída sobre premissa de que se ela controlar suficientemente o interno ficará seguro. Lacan adicionaria que você não é amado como sujeito. É usado como objeto a ser dominado. E quando o objeto resiste, quando você estabelece limite, quando você diz não pela primeira vez em meses de capitulação gradual, a fúria dela é desproporcional. Porque não é sobre ação específica que você recusou, é sobre controle que você desafiou. E desafio ao controle é vivido por ela como ameaça existencial, não como divergência normal entre parceiros. Klein diria que ela não desenvolveu capacidade de amor maduro que exige reconhecer outro como sujeito separado com necessidades válidas próprias. Permanece presa em funcionamento primitivo, onde outro existe apenas para servir função de regular a ansiedade dela. E você pagará preço brutal por anos de tentar ser parceiro de quem estruturalmente só consegue ter objetos controlados, não parceiros autônomos, porque parceria real exigiria tolerar ambiguidade, incerteza, autonomia alheia, que estrutura obsessiva dela não tolera sem colapsar em ansiedade, que defesas dela foram construídas para evitar a qualquer custo, inclusive custo de destruir relacionamento, e pessoa que ela afirma amar, mas que Freud identificaria como não sendo amada, mas sendo usada como ferramenta de regulação emocional. Que função muito diferente de amor que exige reconhecer humanidade separada do outro. A escalada do controle obsessivo segue padrão previsível que Freud mapearia como progressão sintomática, onde defesas iniciais falham, exigindo defesas mais intensas em ciclo que nunca estabiliza, apenas intensifica. No início, ela controla pequenas coisas, sugere onde jantar, opina sobre roupa sua, comenta sobre amigo que ela acha má influência. E você cede porque parecem detalhes insignificantes, porque escolher batalhas parece maduro, porque relacionamento exige compromisso, então você compromete. Freud alertaria que ceder em pequeno ensina que controle funciona. E quando controle funciona, necessidade de controlar aumenta, porque a ansiedade que controle deveria aliviar nunca é aliviada permanentemente, apenas temporariamente, então dose precisa aumentar constantemente. 6 meses depois, ela não sugere onde jantar. Decide. Não opina sobre roupa. Escolhe. Não comenta sobre amigo. Proíbe contato. E escalada aconteceu tão gradualmente que você não identifica momento preciso, onde sugestão virou ordem, onde opinião virou decreto, onde comentário virou ultimato. Klein explicaria que o objeto controlado precisa ser progressivamente mais controlado, porque a ansiedade persecutória aumenta, com intimidade não diminui. Então, quanto mais próximo você está, mais ameaçador você se torna paradoxalmente, exigindo controle mais intenso para neutralizar a ameaça imaginada que proximidade ativa. E você? Você acorda um dia percebendo que não toma decisão sozinho há meses, que a autonomia sua foi erodida sistematicamente, que vida sua não é mais sua, mas performance aprovada por ela ou rejeitada, gerando conflito que você aprende a evitar através de submissão, que ela nunca chamará submissão, mas chamará maturidade relacional ou amor verdadeiro ou compromisso adulto, quando Freud identificaria como capitulação neurótica a controle patológico. A chantagem emocional é ferramenta primária através da qual mulher obsessiva extrai submissão disfarçando controle como vulnerabilidade que o homem decente não pode ignorar sem ser monstro insensível. Freud desenvolveu o conceito de ganho secundário, onde sintoma gera benefício que perpetua sintoma. E lágrimas dela são sintoma com ganho massivo. Ela chora e você cede. Padrão se estabelece. Então choro se torna ferramenta estratégica, não expressão genuína de dor, mas performance calculada para extrair compliance quando argumentos lógicos falham.
Lacan diria que ela usa corpo como linguagem quando linguagem simbólica não produz resultado desejado. Choro bypassa a razão e atinge diretamente culpa masculina que sociedade inscreveu em você sobre nunca fazer mulher chorar, sobre proteger feminilidade frágil, sobre ser homem forte que sustenta, não que causa dor. E ela sabe disso. Inconscientemente ou conscientemente, ela sabe que lágrimas desarmam defesa sua, que argumento racional seu colapsa diante de mulher chorando, que você cederá para parar choro, mesmo sabendo que demanda dela é irracional. Klein identificaria isso como uso de identificação projetiva, onde ela projeta a angústia dela em você, fazendo você sentir responsável por regular emoção que origem é interna dela, não causada por você. E ciclo se perpetua. Ela chora. Você cede. Controle aumenta. Ansiedade dela diminui temporariamente. Depois retorna. Ela chora novamente. Você cede novamente. E padrão se solidifica até choro se tornar arma tão eficaz que ela nem precisa usar frequentemente. Apenas ameaça de lágrimas iminentes é suficiente para te fazer recuar de qualquer limite que você considerava estabelecer. Freud seria claro. Isso não é vulnerabilidade autêntica. É manipulação neurótica, onde sintoma é mantido porque funciona para extrair controle sem assumir responsabilidade por estar controlando, porque ela é vítima de próprias emoções que você causou. Então, controle é justificado como defesa, não como agressão. O complexo de mártir que mulher obsessiva desenvolve é defesa sofisticada, que Freud analisaria como formação reativa, onde impulso de controlar é transformado em narrativa oposta de sacrifício abnegado, que justifica controle como consequência merecida de tudo que ela abriu mão por você. Ela lista sacrifícios, carreira que pausou, amigos que perdeu, hobbies que abandonou, sonhos que adiou. Tudo por você, tudo pelo relacionamento. E lista é usada como moeda. Cada vez que você resiste a controle lista, é apresentada como evidência de dívida impagável que você contraiu através de existir enquanto ela sacrificava. Lacan explicaria que sacrifício dela não foi genuíno, foi estratégico. Não foi por amor, foi por controle. Porque sacrifício cria dívida, e dívida cria obrigação. E obrigação justifica controle sem parecer controle, mas parecer reciprocidade justa, onde ela deu. Então você deve dar, que nesse contexto significa ceder a autonomia sua. Klein diria que ela não sacrificou por você, sacrificou para você. Ou mais precisamente, sacrificou para ter você em débito perpétuo que nunca pode ser pago, porque lista de sacrifícios cresce mais rápido que capacidade sua de compensar. E quando você questiona, quando você sugere que sacrifícios dela foram escolha dela, não imposição sua, a fúria é nuclear. Porque questionar sacrifício é questionar narrativa inteira, onde ela é heroína sofredora e você é beneficiário ingrato. E narrativa não pode ser questionada, porque narrativa é defesa. Defesa que permite ela controlar enquanto mantém autoimagem de vítima, que sacrifica, não de controladora que domina. Freud identificaria dissociação entre comportamento real de controle e autoimagem de mártir sofredor. E dissociação permite que controle continue sem confronto com realidade, de que ela está sendo exatamente o que ela acusaria outros de ser, se fizessem com ela o que ela faz com você diariamente, sem reconhecer hipocrisia, porque reconhecimento destruiria a defesa inteira, mantendo o controle neurótico funcionando. A vigilância constante que mulher obsessiva exerce não é sobre desconfiança de você especificamente. É sobre ansiedade estrutural que Freud rastrearia a necessidade neurótica de saber tudo, controlar tudo, prever tudo para manter ilusão de que caos pode ser evitado através de informação suficiente. Ela verifica seu telefone, lê suas mensagens, pergunta detalhes excessivos sobre dia seu. Quer saber com quem falou, o que disseram, como você respondeu, por que respondeu daquele jeito, não de outro. E interrogatório é disfarçado de interesse genuíno, de curiosidade, de querer conhecer você profundamente,
quando Klein identificaria como necessidade de mapear comportamento seu completamente para antecipar qualquer desvio de padrão esperado que ativaria a ansiedade dela. Lacan diria que ela quer saber não para conhecer você, mas para controlar narrativa sobre você, para ter informação que pode ser usada estrategicamente depois, para nunca ser surpreendida porque surpresa é vivida como traição, mesmo quando surpresa é neutra ou positiva, porque surpresa significa algo escapou o controle dela e algo escapando o controle significa sistema de defesa, falhou, e falha significa ansiedade e rompe. Então vigilância aumenta. Ela instala aplicativo de localização. Diz que é por segurança sua. Caso algo aconteça, ela precisa saber onde você está. E você aceita porque argumento parece razoável, porque rejeitar parece suspeito, porque se você não tem nada a esconder, por que resistiria à transparência? Freud explicaria que transparência absoluta não é intimidade saudável. É eliminação de privacidade que todo adulto autônomo precisa para manter senso de self separado. E quando privacidade é eliminada, quando você está sob vigilância constante, quando cada movimento é monitorado, você deixa de ser sujeito autônomo e vira objeto observado, que existe sob o olhar permanente dela, que Lacan chamaria de grande, outro que vigia, julga, pune, sem nunca estar satisfeito, porque satisfação não é objetivo. Vigilância perpétua é objetivo, porque vigilância alivia a ansiedade dela temporariamente, até próxima necessidade de verificar, e ciclo recomeça infinitamente. O isolamento social que mulher obsessiva impõe acontece de forma tão gradual que quando você percebe, já está completamente separado de rede de apoio que poderia oferecer perspectiva externa sobre dinâmica disfuncional que você normalizou através de anos de erosão de limites. Freud identificaria isso como estratégia inconsciente ou consciente de eliminar vozes externas que poderiam nomear controle dela como patológico, não como amor intenso. Ela cria conflito com um amigo seu. Diz que ele desrespeitou ela, que comentário que ele fez foi inapropriado, que ela se sentiu desconfortável, e você está preso. Defender amigo significa invalidar sentimentos dela, significa ser homem insensível que não protege mulher. Então você escolhe ela, distancia de amigo, e padrão repete com próximo amigo, e próximo até círculo social, seu ser reduzido a pessoas aprovadas por ela, que geralmente significa ninguém, ou apenas conhecidos superficiais, que não têm intimidade suficiente com você para perceber mudanças em personalidade sua. Klein explicaria que ela precisa eliminar objetos externos que competem por atenção sua, porque a atenção sua é recurso escasso que deve ser direcionado exclusivamente a regular a ansiedade dela, não desperdiçado em relacionamentos que não servem função de controlar você. Lacan diria que isolamento serve para fazer dela único, outro significativo em vida sua, única fonte de validação, única perspectiva que importa. E quando você está isolado, quando não tem com quem verificar realidade, quando a perspectiva dela é única, que você ouve constantemente, você começa a duvidar de própria percepção. Começa acreditando que talvez ela esteja certa, que amigos seus realmente eram tóxicos, que família sua realmente não entende vocês, que problema não é controle dela, mas inadequação de todos ao redor, exceto ela, que única que verdadeiramente te ama, te entende e te apoia. Quando Freud identificaria como gaslighting sistemático, onde realidade é redefinida até você aceitar versão dela como verdade objetiva, não como perspectiva distorcida por neurose que isola você para maximizar controle, eliminando qualquer contraponto externo que poderia expor patologia que você está vivendo como se fosse normal. O ciclo atração-repulsão que define relacionamento com mulher obsessiva segue padrão que Freud identificaria como compulsão à repetição, onde trauma não elaborado é reencenado perpetuamente através de dinâmica que oscila entre proximidade intensa e distanciamento hostil sem nunca estabilizar em intimidade saudável.
Fase de atração é sufocante e não nutritiva. Ela quer estar com você constantemente. Mensagens incessantes, ligações múltiplas por dia, presença física maximizada. E você inicialmente interpreta como paixão, como desejo intenso, como conexão profunda, quando Klein identificaria como ansiedade de separação patológica, onde distância mínima ativa terror de abandono, que origem não está em você, mas em estrutura psíquica dela formada décadas antes. Então, proximidade não é sobre curtir sua companhia, é sobre regular a ansiedade dela através de sua presença física constante, que funciona como ansiolítico temporário. E quando você está presente, quando proximidade máxima é alcançada, nova ansiedade emerge. Ansiedade de engolfamento, de perder self em outro, de ser consumida. Lacan explicaria que ela oscila entre terror de abandono e terror de fusão, sem conseguir habitar posição intermediária de intimidade madura, onde autonomia e conexão coexistem. Então, fase de repulsão começa. Ela cria conflito, encontra defeito, critica comportamento que ontem elogiava, afasta você emocionalmente, às vezes fisicamente, e você fica confuso. Ontem ela queria casamento, hoje ela questiona compatibilidade. Ontem você era perfeito, hoje você é inadequado. Freud diria que mudança não é sobre você, é sobre ciclo interno dela, onde proximidade ativa a ansiedade, que distância alivia temporariamente até distância. Ativar a ansiedade oposta de abandono, que proximidade alivia temporariamente em oscilação perpétua que nunca resolve, porque problema não é distância nem proximidade. Problema é incapacidade estrutural de tolerar intimidade real, que exige estabilidade que psique obsessiva não consegue manter. A necessidade dela de criar drama constante não é coincidência nem azar de personalidade temperamental. É mecanismo que Freud analisaria como forma de manter relacionamento em estado perpétuo de crise, onde estabilidade nunca é alcançada, porque estabilidade aterrorizaria mais que caos, que ao menos é familiar. Drama serve múltiplas funções neuróticas simultaneamente. Mantém você desequilibrado. Homem em crise não questiona a dinâmica. Está ocupado gerenciando a emergência emocional que ela criou. Drama também mantém intensidade. Relacionamento calmo é interpretado por ela como relacionamento morrendo. Então, crise precisa ser manufaturada para gerar emoção intensa que ela confunde com paixão, quando Lacan identificaria como impossibilidade de habitar cotidiano sem adrenalina de conflito. Klein diria que drama é defesa maníaca contra a depressão, que viria se ela parasse tempo suficiente para sentir vazio interno que ativismo emocional constante mascara. E você? Você aprende a andar em cascas de ovos, nunca sabe que versão dela encontrará. Mulher amorosa ou mulher furiosa, parceira ou inimiga, e imprevisibilidade te mantém hipervigilante, sempre monitorando o humor dela, sempre ajustando o comportamento seu para evitar explosão, sempre tentando adivinhar o que ela quer, antes que ela precise pedir, porque pedir já significa que você falhou em antecipar, e falha gera conflito que você aprende a evitar através de hipervigilância exaustiva. Freud explicaria que você desenvolveu sintoma de ansiedade em resposta a conviver com neurose dela. Sua hipervigilância é adaptação a ambiente onde paz é temporária e crise é constante. E adaptação significa que relacionamento já te mudou estruturalmente. Você não é mais pessoa que era. É versão ansiosa hipervigilante de si mesmo que ela criou através de anos de drama manufaturado, que ela chama de intensidade emocional, mas que clínica identifica como abuso psicológico sistemático. A distorção de realidade que mulher obsessiva opera é tão consistente que eventualmente você começa duvidando de própria percepção em fenômeno que modernidade chama gaslighting, mas que Freud entenderia como imposição de realidade psíquica dela sobre realidade objetiva compartilhada. Ela reescreve a história. Evento que aconteceu de um jeito é lembrado por ela de outro completamente diferente. Você diz que ela prometeu algo,
Ela nega com convicção absoluta. Você lembra de ter discutido tópico específico. Ela insiste que conversa nunca aconteceu. E convicção dela é tão sólida que você começa questionando própria memória. Talvez você esteja errado. Talvez você confundiu. Talvez você imaginou. Lacan explicaria que ela não está mentindo conscientemente necessariamente. Está operando por realidade psíquica interna, onde fatos externos são reorganizados para servir narrativa neurótica que protege o ego dela de confronto com responsabilidade por comportamentos que, se lembrados corretamente, a incriminariam. Klein diria que ela usa cisão primitiva, onde aspectos inconvenientes de self são projetados para fora e negados com veemência desproporcional, porque admitir seria integrar objeto mal em self idealizado, que defesa dela mantém separado. E quando você insiste em versão factual sua, quando você apresenta evidência, quando você mantém terreno firme em realidade objetiva, a fúria dela é indicação de quanto negação é crucial para funcionamento psíquico dela. Porque se ela admite que está errada sobre fato específico, todo edifício de negação que mantém autoimagem inflada colapsa. Então, ela nunca admite, nunca reconhece erro, nunca diz desculpa genuína. E você aprende que insistir em verdade custa mais que ceder à versão distorcida dela. Então você para de confiar em própria percepção, para de nomear contradições, para de manter registro factual. E quando você para de confiar em si mesmo, ela venceu. Porque controle final não é sobre comportamento seu, é sobre realidade sua. Quando ela controla o que você acredita ser verdade, ela controla tudo. A incapacidade dela de assumir responsabilidade por qualquer coisa que dá errado é defesa que Freud chamaria de projeção, onde culpa interna intolerável é externalizada para objeto externo, que nesse caso é você. Relacionamento tem problema? Culpa sua. Ela está infeliz? Você causou. Conflito surgiu? Você iniciou. Sempre. Sem exceção. Sem nuance. Lacan diria que ela não pode habitar posição de responsabilidade, porque responsabilidade exigiria reconhecer agência própria. E agência própria significa reconhecer que ela escolhe, e escolhas têm consequências. E consequências podem ser negativas, e negativo deve ser mantido projetado em outro não integrado em self. Klein identificaria como funcionamento paranoide, onde perseguidor externo é necessário para manter ilusão de que self interno é bom puro vítima de mundo mal que você representa nesse momento. E padrão é consistente através de anos. Você pode apresentar evidência irrefutável de que problema específico foi causado por ação dela. Não importa. Ela encontrará modo de traçar causalidade até você. Se ela gritou, foi porque você a provocou. Se ela mentiu, foi porque você não ofereceu ambiente seguro para a verdade. Se ela traiu, foi porque você não supriu necessidades emocionais dela. Freud seria direto. Isso é patologia. Adulto saudável assume responsabilidade proporcional, reconhece falibilidade, admite erro, repara dano. Ela nunca faz nenhum desses movimentos, e consequência para você é devastadora. Porque se tudo é sempre culpa sua, você internaliza a narrativa de inadequação perpétua. Começa acreditando que realmente é problema. Que se apenas você fosse melhor, mais atento, mais paciente, mais forte, mais bem-sucedido, mais disponível, mais distante, mais presente, mais masculino, mais sensível, mas tudo relacionamento funcionaria. E crença é armadilha, porque relacionamento nunca funcionará, não importa o que você faça, porque problema não é você. Problema é a estrutura neurótica dela, que precisa de objeto para culpar, para manter defesa contra reconhecimento de responsabilidade própria que ameaçaria ego inteiro. A sexualidade no relacionamento com mulher obsessiva é mais uma arena onde controle é exercido através de dinâmica, que Freud analisaria como uso de intimidade física para manipular emocionalmente, não para conectar genuinamente. Sexo é recompensa quando você obedece.
é retirado como punição quando você resiste. E uso instrumental de sexo transforma a intimidade em transação, onde o corpo dela é moeda que compra submissão sua. Lacan diria que sexo não é encontro entre sujeitos desejantes. É performance onde ela usa desejo seu para extrair controle sem precisar pedir explicitamente, porque negação de acesso sexual comunica mensagem mais eficazmente que palavras. Klein identificaria que ela não experimenta desejo próprio genuíno. Experimenta a necessidade de ser desejada, que diferente. Ser desejada confirma poder, confirma valor, confirma controle sobre você que manifestado através de capacidade de negar ou conceder acesso ao corpo dela. E você percebe padrão. Após conflito onde você cedeu, sexo retorna como recompensa. Após conflito onde você manteve limite sexo, é negado como punição. E negação não é simplesmente falta de interesse. É recusa ativa acompanhada de mensagens sutis, de que se você fosse diferente, se você tivesse agido diferente, se você amasse ela, realmente, acesso seria concedido. Freud explicaria que o uso de sexo como ferramenta de controle transforma a intimidade em campo de batalha e corpo dela em território que você precisa conquistar repetidamente através de submissão, não através de desejo mútuo. E quando o sexo acontece, você percebe ausência emocional. Ela está presente fisicamente, mas ausente psiquicamente. Performando, não sentindo. Lacan diria que ela não acessa gozo real. Goza do poder de ser desejada, não do encontro com o outro, e você sente vazio depois, porque intimidade física sem intimidade emocional é masturbação compartilhada, não conexão que nutre. E ao longo de anos você percebe que desejo seu por ela diminui, não porque a atração física acabou, mas porque a impossibilidade de intimidade real mata a libido que precisa de vulnerabilidade mútua para prosperar, não de transação, onde sexo é moeda que você paga por paz temporária até próxima crise, que ela manufaturará para extrair próxima rodada de submissão através de ciclo que nunca termina, até você terminar relacionamento ou até você aceitar morte de desejo próprio como preço de permanecer com. Mulher que usa corpo como ferramenta de controle, não como expressão de amor que integra físico e emocional em intimidade, que Freud descreveu como ideal, mas que neurose obsessiva dela torna estruturalmente impossível de alcançar. A dependência emocional que mulher obsessiva gera em você não acontece porque você é fraco. Acontece porque Freud explicaria que exposição prolongada a ambiente controlador erode a autonomia psíquica através de mecanismos que operam gradualmente, sutilmente, sistematicamente, até você não reconhecer mais pessoa que era antes de conhecer ela. No início você tinha opinião própria, tomava decisões autonomamente, confiava em julgamento seu, mantinha a vida separada com amigos, hobbies, interesses independentes dela. E ela erodiu cada aspecto metodicamente. Primeiro através de sugestões, depois através de críticas, finalmente através de punições quando você insistia em manter a autonomia. Lacan diria que ela substituiu o grande, outro interno seu por ela mesma como único, outro validador. Então você para de consultar intuição própria e começa consultando a opinião dela sobre tudo. O que vestir, o que comer, com quem falar, o que pensar. E substituição é tão completa que você nem percebe momento preciso onde a autonomia morreu. Klein identificaria que você internalizou ela como objeto controlador que agora opera internamente, mesmo quando ela não está fisicamente presente. Voz dela encabeça sua criticando escolhas suas, antecipando desaprovação dela, regulando o comportamento seu mesmo quando você está sozinho. Freud chamaria isso de introjeção de superego tóxico, que substitui superego saudável, que permite autonomia dentro de limites razoáveis, por superego tirânico, que pune qualquer desvio de script que ela escreveu. E, resultado, você vira sombra de si mesmo. Homem que era confiante vira ansioso. Homem que era decisivo vira paralisado. Homem que era sociável vira isolado. E transformação não foi escolha sua.
Foi resultado de anos de condicionamento operante, onde a autonomia foi punida e submissão foi recompensada, até cérebro seu. Aprender que sobrevivência depende de antecipar desejos dela, não de expressar desejos seus, que foram sistematicamente extintos através de consequências negativas, até você parar de ter desejos próprios e ter apenas reflexo de desejos dela. A triangulação que mulher obsessiva usa é tática sofisticada, que Freud analisaria como modo de manter você inseguro, competitivo, desesperado por validação dela, através de comparação perpétua com outros homens reais ou imaginados. Ela menciona X frequentemente, como ele era em aspectos específicos. Nunca comparação direta, apenas comentários sutis que plantam dúvida. X era mais romântico. X lembrava de datas. X planejava surpresas. E você internaliza que você está falhando em áreas onde X supostamente excelia. Lacan explicaria que X não é pessoa real nessa dinâmica. É significante que ela usa para gerar ansiedade em você, fazendo você sentir que precisa competir por posição que você já ocupa teoricamente, mas que ela faz parecer precária através de invocação constante de fantasma de relacionamento anterior. Klein diria que ela usa objeto ausente para controlar objeto presente através de inveja, que ativa fazendo você tentar provar valor seu constantemente. E prova nunca é suficiente. Porque objetivo não é você provar valor. Objetivo é você permanecer em estado de insegurança que te torna mais controlável, mais submisso, mais desesperado para agradar. Ela também menciona colegas de trabalho. Como fulano é ambicioso, como o outro é bem-sucedido. Nunca dizendo diretamente que você é inadequado, apenas criando comparações implícitas que você completa internamente, concluindo que você não está à altura de padrão que homens ao redor dela estabelecem. Freud identificaria que comparação constante erode a autoestima, até você acreditar que tem sorte de ela estar com você, apesar de inadequações suas, que ela constantemente sugere através de elogios direcionados a outros homens. E quando a autoestima colapsa, quando você acredita genuinamente que é insuficiente controle dela sobre você, é absoluto. Porque homem que acredita que não merece parceira não estabelece limites, não questiona tratamento, não sai. Agradece por migalhas de validação que ela oferece esporadicamente, entre comparações que mantêm você competindo por amor que você deveria receber incondicionalmente, se relacionamento fosse saudável, mas que neurose dela transforma em prêmio a ser conquistado repetidamente, através de submissão que nunca garante segurança, apenas posterga a próxima rodada de comparação, triangulação, insegurança. A inversão de vítima e agressor que mulher obsessiva opera é tão consistente que Freud analisaria como defesa primária, onde ela projeta a agressão própria em você, e então reage à projeção como se fosse realidade objetiva, não distorção psíquica. Ela controla, mas te acusa de ser controlador. Ela manipula, mas te acusa de ser manipulador. Ela é obsessiva, mas te acusa de ser sufocante. E a acusação é feita com convicção tão absoluta que você começa duvidando. Talvez você seja controlador. Talvez estabelecer limite é, na verdade, controle. Talvez pedir espaço é realmente rejeição. Lacan explicaria que ela opera por lógica, onde qualquer resistência a controle dela é interpretada como agressão contra ela. Então você defendendo a autonomia é atacar ela. Você mantendo amizades é abandonar ela. Você precisando tempo sozinho é rejeitar ela. Klein diria que ela usa a identificação projetiva massiva, onde aspecto dela que não pode reconhecer é colocado em você, e então combatido em você, como se origem fosse externa, não interna. E mecanismo é tão eficaz porque você não tem linguagem para nomear o que está acontecendo. Você sente que está enlouquecendo, realidade parece invertida. Você é acusado de comportamentos que claramente ela demonstra. E quando você aponta contradição, quando você diz que ela está fazendo exatamente o que te acusa de fazer, a fúria
é interpretada por ela como confirmação de acusação. Você está sendo defensivo, está virando mesa, está se fazendo de vítima quando você é agressor. Freud seria claro. Isso é gaslighting operando em nível avançado, onde não apenas fatos são distorcidos, mas papéis são invertidos, até você aceitar narrativa onde você é problema e ela é vítima sofrida de comportamento seu, que na realidade é reação defensiva a controle dela que iniciou o ciclo, mas que memória seletiva dela apaga, deixando apenas resposta sua, que é descontextualizada e apresentada como agressão não provocada. E quando você aceita papel de agressor, quando você internaliza a culpa por dinâmica, que ela criou o controle dela, é completo, porque agressor não merece autonomia, merece restrições. E restrições são aplicadas por ela com justificativa moral, que você agora aceita porque acredita genuinamente que é problema que precisa ser gerenciado através de controle externo que ela felizmente fornece sob disfarce de ajudar você a se tornar melhor, quando na verdade está te transformando em versão diminuída, controlada de homem que você era antes de relacionamento com ela começar. A escalada de violência emocional segue trajetória que Freud mapearia como deterioração progressiva de defesas, onde controle psicológico inicial é insuficiente para conter ansiedade. Então, métodos mais agressivos são empregados em tentativa desesperada de manter ilusão de controle que nunca trouxe paz real. No início, ela controla através de sugestões e lágrimas, métodos sutis. Depois, controla através de gritos e acusações, métodos diretos. Finalmente, controla através de ameaças e ultimatos, métodos explícitos. E escalada acontece porque Lacan explicaria que real sempre irrompe através de defesas. Ansiedade dela não diminui com controle, aumenta porque controle não endereça origem de ansiedade, apenas mascara temporariamente. Então dose precisa aumentar constantemente. Klein diria que a ansiedade dela é persecutória primitiva, que interpreta mundo como ameaça constante, e você como parte do mundo ameaçador que precisa ser neutralizado com força progressivamente maior. E violência emocional é violência real. Não deixa marcas físicas, mas Freud sabia que trauma psíquico é tão devastador quanto físico, às vezes mais, porque não há validação externa. Ninguém vê feridas, ninguém acredita em severidade. Você mesmo minimiza porque gritos não são socos, porque humilhação não é pancada, porque isolamento não é aprisionamento físico. Mas efeitos são comparáveis. Autoestima destruída, identidade fragmentada, autonomia aniquilada. E você normaliza. Primeiro, a explosão dela chocava. Depois virou esperada. Finalmente virou normal. E normalização é sinal de que trauma está operando. Porque mente traumatizada se adapta a ambiente hostil até a hostilidade parecer familiar, portanto tolerável, portanto aceitável, quando deveria ser intolerável e motivo para término imediato. Freud alertaria que quanto mais tempo você permanece, mais difícil sair se torna. Não porque você ama ela, mas porque a estrutura psíquica sua foi alterada, por exposição prolongada a abuso, que você agora depende dela para definir realidade, para validar existência, para dar permissão para viver vida que deveria ser autonomamente sua, mas que ela confiscou através de anos de erosão sistemática de limites que você tinha no início, mas que foram extintos através de punições consistentes, até você aceitar que vida sua pertence a ela, não a você, e aceitação é morte de self, que recuperação. Exigirá anos de análise para reconstruir se você encontrar coragem de sair antes que dano se torne irreversível. A possibilidade de mudança nela é pergunta que homem faz repetidamente, esperando resposta que Freud daria com honestidade brutal. Mudança é teoricamente possível, mas praticamente improvável, porque mudança exige reconhecimento de que problema existe e mulher obsessiva não reconhece problema. Reconhece apenas inadequação sua.
Então a análise que curaria ela não será buscada porque, da perspectiva dela, não precisa de cura. Você precisa de correção. Lacan adicionaria que a estrutura neurótica dela foi formada ao longo de décadas como defesa contra ansiedade intolerável. Desmontar defesa sem construir alternativa saudável significa confrontar ansiedade nua, que pode ser psiquicamente devastador. Então, resistência à mudança não é teimosia, é autopreservação. Klein diria que ela precisaria atravessar posição depressiva, onde reconhece que objeto que ama e objeto que odeia são mesmos que ela é capaz de bem e mal, que outros não são apenas bons ou maus, mas complexos, assim como ela é complexa. E travessia dessa magnitude exige análise intensiva com analista competente durante anos, sem garantia de sucesso. Prognóstico é reservado. Ela provavelmente não mudará. E você não é terapeuta dela, não é salvador, não é projeto de reabilitação. Você é homem com vida própria que merece relacionamento funcional. Não missão impossível de consertar mulher quebrada que não admite estar quebrada. Freud seria direto. Saia. Saia antes que mais dano seja feito. Saia enquanto ainda tem self suficiente para reconstruir vida fora de relacionamento, que está te destruindo sistematicamente. Reconheça que amor não é suficiente. Que história compartilhada não justifica futuro de sofrimento. Que esperança de mudança mantém você preso em presente intolerável. E escolha baseada em realidade, não em fantasia de que próximo ano será diferente, quando o padrão de anos anteriores demonstra que só piora, nunca melhora, porque a estrutura neurótica dela não se autocorrige, apenas intensifica sob estresse de tempo, até você estar completamente consumido por dinâmica, que deveria ter terminado no primeiro sinal de controle obsessivo que você ignorou, acreditando que amor conquistaria tudo, quando Freud sabia que amor sem estrutura psíquica saudável é apenas dependência, tóxica que destrói ambos lentamente, mas inevitavelmente até nada restar, exceto destroços de dois selves que poderiam ter florescido separadamente, mas que murcharam juntos em simbiose patológica, disfarçada de romance. O isolamento emocional que você experimenta no relacionamento com mulher obsessiva é paradoxo brutal, que Freud analisaria como solidão na presença onde proximidade física máxima coexiste com distância emocional absoluta. Ela está sempre presente, fisicamente ao lado. Mensagens constantes, ligações frequentes, mas você se sente completamente sozinho, porque presença dela não nutre, controla. Lacan explicaria que ela não te vê como sujeito desejante com o mundo interno próprio. Te vê como objeto que deve funcionar de modo específico para regular a ansiedade dela. Então, quando você fala sobre dias seus, sobre pensamentos seus, sobre sentimentos seus, ela escuta apenas para coletar informação que pode usar estrategicamente, não para conectar empaticamente. Klein diria que ela não desenvolveu capacidade de preocupação genuína com o outro, permanece centrada em necessidades próprias que você existe para suprir, não para ter necessidades recíprocas. E resultado, você para de compartilhar, para de ser vulnerável. Constrói muro interno que protege self verdadeiro de invasão dela, que disfarçada de intimidade, mas que na realidade é vigilância. Freud identificaria que relacionamento íntimo deveria expandir self através de espelhamento mútuo e validação recíproca, mas relacionamento com ela contrai self. Você se torna menor, mais simples, mais previsível, porque complexidade sua ameaça, controle dela. Então complexidade é punida até você apresentar apenas versão editada, simplificada de si mesmo, que ela tolera, enquanto self verdadeiro definha por falta de testemunha empática que relacionamento saudável forneceria, mas que neurose dela torna impossível, porque testemunhar você, genuinamente, exigiria parar de controlar tempo suficiente para simplesmente estar com você, sem agenda, de moldá-lo em versão que serve ansiedade dela, melhor que versão autêntica. Sua jamais poderia.
A exaustão crônica que define vida com mulher obsessiva não é preguiça nem fraqueza. É depressão de recursos psíquicos que Freud explicaria como consequência de viver em estado de hipervigilância perpétua, onde o sistema nervoso nunca descansa, porque a ameaça é constante mesmo quando disfarçada de paz temporária. Você acorda e primeiro pensamento é: qual o humor dela hoje? Você planeja dia e considera isso vai gerar conflito? Você fala com alguém e pondera: ela vai questionar isso depois? Cada decisão passa por filtro dela. Cada ação é calculada para minimizar reação dela. Cada palavra é pesada para evitar gatilho dela. Lacan diria que você internalizou o olhar dela como grande. Outro que vigia constantemente. Então, mesmo sozinho, você está sendo observado por versão interna dela que critica, pune e regula sem descanso. Klein explicaria que hipervigilância é resposta adaptativa a ambiente imprevisível, onde segurança nunca é garantida. Então, o sistema nervoso permanece em modo de ameaça, constantemente preparado para a próxima crise, que a experiência ensinou é inevitável, apenas imprevisível em timing. E custo energético é massivo. Freud sabia que a ansiedade crônica depleta recursos que poderiam ser direcionados para crescimento, criatividade, satisfação, mas que são desperdiçados em sobrevivência em relacionamento que deveria nutrir, não drenar. Você não tem energia para hobbies, para amigos, para carreira, para si mesmo, porque tudo foi consumido por gerenciar emoções dela, antecipar necessidades dela, evitar fúria dela, apaziguar a ansiedade dela, em ciclo que não deixa nada para você, exceto exaustão que ela interpreta como você não se esforçando o suficiente, não como você estando completamente esgotado por anos de servir função de regulador emocional dela. Papel que não deveria ser seu, mas que você aceitou gradualmente até se tornar identidade completa, sua reduzindo você de pessoa complexa, com vida própria. A função, única de manter ela estável, que tarefa impossível porque a estabilidade dela não depende de você. Depende de estrutura psíquica dela, que você não pode consertar, não importa quanto você se sacrifique. A distorção de masculinidade que relacionamento com mulher obsessiva produz é dano sutil mas profundo, que Freud analisaria como introjeção de definição patológica de homem, onde força é confundida com submissão e vulnerabilidade é equiparada à fraqueza através de mensagens contraditórias que ela envia perpetuamente. Ela exige que você seja forte, mas pune força quando você demonstra. Exige que você lidere, mas critica a liderança quando você assume. Exige que você seja decisivo, mas rejeita decisões quando você toma. Lacan explicaria que demandas dela criam duplo vínculo, onde qualquer resposta sua é inadequada por design. Então você aprende que masculinidade real é impossível de expressar com ela e substitui por performance de masculinidade que ela tolera que versão castrada, diminuída de homem que você poderia ser em relacionamento onde masculinidade fosse celebrada, não ameaçadora, para controle dela. Klein diria que ela tem inveja primitiva de potência masculina, então trabalha inconscientemente para neutralizar através de crítica constante que mina a confiança sua em instintos masculinos, até você questionar se impulsos seus são válidos ou patológicos. Freud seria direto. Masculinidade saudável requer espaço para errar, aprender a crescer sem punição desproporcional por falibilidade humana. Mas ela não tolera erro. Erro é evidência de inadequação, que confirma a necessidade dela de controlar, porque você claramente não pode ser confiado para gerenciar própria vida, quanto mais contribuir para decisões relacionais. E ao longo de anos, você internaliza a mensagem. Começa duvidando de masculinidade própria. Será que você é homem de verdade? Homem real não permitiria tratamento assim. Homem real estabeleceria limites. Homem real sairia. E dúvida é precisamente o que imobiliza você. Porque se você não é homem real, então não merece tratamento de homem real. Então, aceita tratamento degradante como confirmação de inadequação que ela plantou, através de anos de mensagens, que masculinidade sua é sempre ou excessiva quando você demonstra autonomia,
ou insuficiente quando você demonstra vulnerabilidade em contradição que não tem resolução, apenas dano acumulado a senso de self masculino que recuperação exigirá reconstruir longe dela, com espaço para redescobrir masculinidade autêntica não distorcida por neurose dela, que precisa de homem castrado para sentir segurança, que, ironicamente, castração não fornece apenas adia confronto com ansiedade, que única cura é análise profunda dela, não submissão perpétua sua. A perda de amizades que relacionamento obsessivo causa não é apenas isolamento social, é amputação de parte de identidade sua, que Freud entenderia como self que existe em relação com múltiplos outros, não apenas um, que quando um domina completamente outros, são sacrificados, e self que dependia deles, atrofia por falta de nutrição relacional diversificada. Você tinha amigos, próximos, história compartilhada, experiências que validavam aspectos de você que ela não vê porque não servem narrativa que ela construiu sobre quem você deve ser. E ela eliminou sistematicamente através de conflitos manufaturados, comentários sutis, programações conflitantes, até a agenda social. Sua ser zero, exceto eventos aprovados por ela, com pessoas aprovadas por ela, que geralmente significa ninguém íntimo, apenas conhecidos superficiais, que não ameaçam o controle dela, através de oferecer perspectiva alternativa sobre relacionamento ou sobre você. Lacan diria que amigos representam outros alternativos que validam versões de você incompatíveis com versão que ela precisa que você seja. Então, amigos precisam ser eliminados para monopolizar função de grande. Outro que define realidade sua. Klein explicaria que amigos ativam inveja dela porque relacionamentos seus que não centralizam ela demonstram que você pode ser feliz sem ela, que ameaça controle baseado em fazer você acreditar que felicidade só é possível através dela. E perda é devastadora não apenas por solidão, mas porque amigos eram espelhos que refletiam partes de você agora invisíveis. Você era engraçado com amigos, era confiante, era espontâneo, era a versão de si mesmo que ela nunca vê porque não permite, porque espontaneidade é imprevisibilidade, e imprevisibilidade é ameaça, e ameaça deve ser controlada. Freud alertaria que self saudável é multifacetado existindo diferentemente em contextos diferentes, e amizades diversas permitem que facetas diferentes sejam expressas e validadas. Mas sem amigos, sem contextos alternativos, você existe apenas em relação a ela, e faceta única que ela tolera se torna identidade completa sua. Que redução brutal de complexidade humana, a função única de parceiro controlado que sufoca desenvolvimento, que relacionamento deveria facilitar, não obstruir, mas que neurose dela exige obstrução, porque seu crescimento é ameaça a controle, que único modo que ela conhece de gerenciar, terror interno que deveria ser tratado analiticamente, não projetado, relacionalmente através de controlar homem, que teve azar de amar mulher incapaz estruturalmente de amor recíproco, que exige autonomia mútua, não dependência unilateral. A decisão de sair é mais difícil que deveria ser. Não porque amor é profundo, mas porque Freud explicaria que trauma bond é forte, onde ciclos de abuso e reconciliação criam dependência neuroquímica, que imita amor, mas que na realidade é adicção a padrão, onde dor e alívio de dor se alternam criando fixação mais intensa que amor saudável jamais produziria. Ela te machuca, você sente dor. Ela oferece conforto por dor que ela causou. Você sente alívio. E cérebro associa ela com alívio, não com dor original que ela iniciou. Então você volta não porque ela é boa para você, mas porque sistema nervoso seu foi condicionado a buscar ela como fonte de regulação emocional, mesmo quando ela é simultaneamente fonte de desregulação. Lacan diria que você confundiu demanda com desejo. Ela demanda você constantemente. E intensidade de demanda é interpretada como intensidade de amor, quando na verdade é intensidade de necessidade neurótica que nada tem a ver com amor que exige reconhecer outro
como sujeito separado, não como objeto de dependência. Klein explicaria que você introjetou ela como objeto mau, que agora opera internamente. Então sair dela externamente não remove ela internamente, que continuará criticando, punindo, controlando através de voz interna, até a análise desmontar, introjeção e restaurar a autonomia psíquica. E medo de sair é racional, não porque ela é insubstituível, mas porque você genuinamente não sabe quem você é sem ela, depois de anos de identidade sua ser definida em relação a necessidades dela, não a desejos seus. Freud seria empático, mas firme. Sair é necessário para a sobrevivência psíquica. Ficar é morte lenta de self, que recuperação pode não ser possível se você esperar muito tempo. Então, você sai. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Não porque parou de se importar, mas porque começou a se importar com si mesmo o suficiente para priorizar saúde própria sobre fantasia de que próximo ano será diferente, quando anos anteriores demonstram que só piora, que ela não mudará, que você não pode salvá-la, que o único que você pode salvar é você. E salvação exige saída definitiva sem contato para permitir desintoxicação de trauma bond e início de longo processo de recuperar homem que você era antes de conhecer ela ou descobrir homem que você poderia ter sido se anos desperdiçados gerenciando neurose dela tivessem sido investidos em desenvolver potencial seu, que ainda é possível se você agir agora antes que mais tempo seja perdido em relacionamento que nunca foi sobre amor, foi sobre controle disfarçado tão convincentemente que você acreditou na mentira até realidade, tornar-se insuportável e insuportabilidade, forçar reconhecimento de que sair não é fracasso, é vitória de self, sobre sintoma de saúde, sobre doença de futuro, sobre passado, que você finalmente escolhe deixar para trás. A recuperação de autonomia enquanto ainda está no relacionamento é projeto delicado, que Freud analisaria como tentativa de restaurar limites em dinâmica que foi estruturada precisamente para eliminar limites através de anos de condicionamento operante, onde resistência foi extinta sistematicamente. Estabelecer limite agora, após anos de capitulação, será interpretado por ela como agressão, não como correção saudável de desequilíbrio relacional. Ela reagirá com escalada, lágrimas, fúria, ameaças, vitimização, todo o arsenal de ferramentas que funcionaram anteriormente para extrair submissão sua será mobilizado com intensidade aumentada, porque ela sente controle escapando e perda de controle ativa, ansiedade máxima que ela tentará neutralizar através de restaurar controle a qualquer custo. Lacan diria que você estabelecer limite é você dizendo não ao grande outro que ela representa. E não ao outro é vivido por estrutura neurótica, como ameaça existencial, não como divergência normal entre parceiros autônomos. Klein explicaria que ela não consegue tolerar objeto separado com vontade própria. Então, limite seu é vivido como ataque a ela, não como autopreservação legítima sua. E você precisará sustentar limite diante de pressão massiva. Não ceder às lágrimas. Não recuar diante da fúria, não acreditar em ameaças, não aceitar vitimização. Freud alertaria que primeira tentativa de limite provavelmente falhará porque você está treinado por anos a ceder, então recaída é esperada, não é fracasso. Mas segunda tentativa será mais forte, terceira mais ainda. Até você desenvolver músculo psíquico de manter limite, mesmo quando o desconforto emocional imediato sugere que ceder seria mais fácil, que ela eventualmente aprenderá que limite é real. O relacionamento terminará porque limite sustentado significa fim de controle absoluto, e fim de controle absoluto significa que ela precisa escolher entre aceitar parceria mais equitativa ou sair para buscar próximo homem que tolerará controle que você não tolera mais. A rede de apoio externa é crucial, de modo que Freud enfatizaria como necessidade não luxo, porque isolamento que ela impôs distorceu percepção sua de realidade. Então, perspectivas externas são essenciais para calibrar o que é normal versus o que é abusivo,
que você normalizou através de anos de exposição. Você precisa reconectar com amigos que ela eliminou, familiares que ela afastou, colegas que ela desvalorizou. E reconexão será difícil, porque vergonha impedirá você de admitir como o relacionamento deteriorou como autonomia. Sua foi erodida como homem que você era, virou sombra controlada de si mesmo. Lacan diria que admitir para outros é admitir para si mesmo, e a admissão destrói negação que permitiu você tolerar intolerável por tanto tempo. Klein explicaria que vergonha é apropriada emocionalmente, mas inadequada moralmente, porque você não é culpado por ter sido manipulado por estrutura neurótica sofisticada que operou através de anos com consistência que venceria a resistência de maioria dos homens eventualmente. E amigos verdadeiros entenderão, não julgarão, oferecerão perspectiva que você perdeu, validarão percepções suas que ela invalidou, nomearão abuso que você minimizou, e nomeação é poder. Freud sabia que inconsciente opera através de não dito. Então trazer para a linguagem é trazer para a consciência, onde pode ser processado, não apenas sofrido passivamente. Você fala sobre controle dela, sobre manipulação, sobre inversão de realidade. E falar transforma a experiência difusa em narrativa coerente, onde você vê padrão não eventos isolados, onde você reconhece sistema, não incidentes, onde você entende que problema não é, você é dinâmica que ela criou e mantém. E entendimento é primeiro passo para a saída, porque enquanto você acredita que é culpado, você permanece preso, tentando consertar inadequação imaginária sua, quando deveria estar saindo de relacionamento que fundamentalmente disfuncional, não por falha sua, mas por estrutura neurótica dela que você não causou. Não pode curar, não deveria tolerar mais um dia, além do necessário para planejar saída segura. A documentação de comportamento dela serve função prática e psicológica, que Freud reconheceria como essencial para contrariar gaslighting que operou por anos, distorcendo memória sua e realidade compartilhada. Você começa mantendo o registro, não para usar contra ela, para usar por você. Quando ela nega ter dito algo, você verifica registro. Quando ela reescreve evento, você lê descrição contemporânea. Quando ela inverte vítima e agressor, você revisa sequência factual. Lacan diria que registro escrito ancora significante no real, impedindo que flutue infinitamente, através de interpretações revisionistas que ela impõe para servir narrativa neurótica atual. Klein explicaria que registro externo compensa objeto interno distorcido que ela implantou através de anos de mensagens contraditórias. Então você pode consultar fato objetivo, não apenas memória subjetiva que ela ensinou você a desconfiar. E processo de documentar é terapêutico, independente de utilidade prática. Escrever sobre a explosão dela logo após acontecer valida que aconteceu que foi desproporcional que você não imaginou nem exagerou. Ler entradas de meses anteriores revela padrão que experiência cotidiana obscurece, porque cada incidente isolado pode ser racionalizado, mas padrão de centenas de incidentes é inegável, evidência de disfunção sistêmica, não de falhas ocasionais. Freud alertaria que ela descobrindo registro gerará crise massiva, porque registro é prova de que realidade dela é construção, não fato. Então precisa ser mantido seguro, privado, acessível apenas a você e, eventualmente, a terapeuta ou advogado, se separação envolver litígio onde documentação de abuso emocional pode ser relevante legalmente. E documentar não é obsessão, é autodefesa, é recusa de aceitar versão distorcida de eventos que ela impõe. É insistência em manter contato com realidade objetiva que sanidade exige, mas que relacionamento com mulher obsessiva sistematicamente corrói até você duvidar de percepções básicas, que registro restaura através de ancoragem factual que liberta de prisão psicológica de viver exclusivamente em realidade, que ela define, controla, revisa conforme conveniência neurótica dela. O planejamento de saída deve ser estratégico, não impulsivo,
porque Freud alertaria que separação de relacionamento obsessivo ativa a escalada final, onde ela mobilizará todos os recursos para restaurar controle, que você ameaça romper definitivamente. Você não anuncia a intenção de sair antes de estar preparado. Não dá ultimatos que não pode sustentar. Não revela planos que ela pode sabotar. Você planeja silenciosamente, separa finanças gradualmente, assegura documentos importantes, estabelece residência alternativa, ou pelo menos opção viável. Reconecta com rede de apoio que será crucial durante transição. Lacan diria que você precisa sair simbolicamente, antes de sair realmente, o que significa internamente, você já decidiu, já processou, já aceitou necessidade. Enquanto externamente você mantém aparência de normalidade, até logística estar garantida. Klein explicaria que ela sentirá mudança antes de você anunciar. Porque o objeto controlado mudando posição psíquica emite sinais que o objeto controlador detecta inconscientemente. Então, ela pode escalar controle preventivamente, ou ela pode afastar defensivamente ambos padrões que você não responde. Mas observa como confirmação de que saída é necessária, urgente, inevitável. E quando você anuncia, quando separação é comunicada, você não justifica, não debate, não negocia. Freud seria claro. Explicação é convite para manipulação. Ela usará cada razão que você oferece para argumentar contra, para prometer mudança, para extrair mais uma chance que se tornará centésima chance sem mudança real, apenas intensificação de controle após breve lua de mel onde ela performa a versão dela que você sempre quis, mas que nunca foi real, apenas isca para prender você novamente. Então você simplesmente sai, comunica a decisão final, executa a separação física, implementa contato zero e sustenta a fronteira absoluta, porque qualquer contato é oportunidade para ela exercer manipulação, que anos de condicionamento tornam perigosamente eficaz, mesmo quando você, intelectualmente, sabe que deveria resistir emocionalmente. Você está vulnerável a padrões que foram inscritos neurologicamente, através de repetição, que apenas a ausência completa dela pode começar a extinguir lentamente, dolorosamente, mas necessariamente, se recuperação é objetivo. A reconstrução pós-separação é processo longo que Freud compararia à análise profunda, onde padrões inconscientes precisam ser trazidos à consciência, examinados, compreendidos, desafiados, substituídos por padrões mais saudáveis que trabalham de anos, não semanas. Você descobrirá que voz dela está internalizada. Crítica dela ecoa mesmo quando ela não está presente. Ansiedade sobre desagradar ela persiste mesmo quando ela não tem acesso a você. Hipervigilância continua mesmo quando a ameaça foi removida. Lacan explicaria que grande outro que ela representou não desaparece com a ausência física dela, mas precisa ser ativamente desmontado através de trabalho psicológico consciente. Klein diria que objeto mal internalizado precisa ser metabolizado, integrado, transformado através de relacionamento com terapeuta competente que oferece experiência corretiva de ser visto, validado, aceito, sem necessidade de performance, controle e submissão. E processo inclui luto. Luto pelo tempo perdido, pelos anos que poderiam ter sido diferentes, pela versão de você que morreu sob controle dela, pelo relacionamento que você fantasiou que nunca existiu realmente. Freud sabia que luto saudável exige atravessar dor, não evitar. Então você sentirá tristeza, raiva, vergonha, confusão. Às vezes simultaneamente, às vezes em ondas que parecem interminável, mas que gradualmente diminuem em frequência e intensidade, até dia chegar onde você percebe que pensou nela apenas uma vez, não 50, que a ansiedade sobre encontrá-la acidentalmente diminuiu, que decisões suas são tomadas consultando preferências, suas não antecipando o julgamento dela, que masculinidade sua está ressurgindo, que amizades estão sendo restauradas, que vida sua está voltando a ser sua não performance, aprovada por audiência interna que ela se tornou. E recuperação completa pode levar anos. Mas cada dia sem ela é dia de progresso. Cada limite mantido é vitória.
Cada momento de autonomia genuína é evidência de que self que ela tentou destruir não apenas sobreviveu, mas está renascendo mais forte, mais sábio, mais capaz de reconhecer red flags precocemente e sair antes que próximo relacionamento se torne prisão psicológica. Que este foi, mas que você garante nunca será novamente, através de vigilância, não neurótica, mas saudável sobre próprios limites, que você agora sabe são negociáveis em relacionamento saudável, mas inegociáveis diante de estrutura obsessiva, que você reconhece instantaneamente porque sobreviveu uma vez. E sobrevivência ensinou lições que dor inscreveu permanentemente em sabedoria, que protege futuro seu de repetir passado, que finalmente está ficando para trás. A metáfora final que sintetiza relacionamento com mulher obsessiva é teia de aranha, onde você entrou voluntariamente, atraído por padrão belo, intricado e impressionante, mas que foi construído precisamente para capturar, não para conectar. Freud explicaria que inicial é sedução genuína. Ela parece atenta, organizada, dedicada, intensamente interessada em você. Mas atenção é mapeamento. Organização é controle. Dedicação é possessão. Interesse é vigilância. E quando você está suficientemente emaranhado, quando movimentos seus estão restritos por fios invisíveis, que ela teceu sistematicamente ao longo de meses ou anos, ela revela a função real da teia, que não era atrair para nutrir, mas capturar para consumir. Lacan diria que você foi objeto desde início, não sujeito. Ela nunca te viu como pessoa, com um mundo interno próprio, apenas como função a ser preenchida, regulador de ansiedade dela, validador de ego dela, audiência de performance dela. Klein explicaria que a aranha não é má moralmente, opera por estrutura. Come porque é aranha, não porque odeia a presa. E mulher obsessiva controla porque é neurótica, não porque te odeia necessariamente. Mas intenção não importa quando o resultado é mesmo. Você está preso. Autonomia consumida, self digerido. E escape? Escape exige reconhecer que teia não é relacionamento. É armadilha que você pode admirar de longe, mas que precisa sair imediatamente, antes que mais de você seja perdido em estrutura que foi desenhada para prender, não para libertar. E saída machuca. Você deixa pedaços de si mesmo emaranhados em fios que não soltam facilmente. Mas pedaços podem ser recuperados através de análise. Self pode ser reconstruído através de tempo. E liberdade do lado de fora da teia vale cada dor de arrancar-se de estrutura que parecia amor, mas que Freud identificaria como sintoma disfarçado, tão convincentemente que você acreditou até a realidade tornar crença insustentável. A trincheira masculina precisa entender com clareza que não existe versão leve de mulher obsessiva. Não existe controle aceitável. Não existe manipulação tolerável. Não existe meio termo onde você mantém relacionamento e autonomia, porque a estrutura obsessiva dela não permite compartilhamento, apenas dominação total ou perda total de você. Freud alertaria que negociar com neurose é impossível. Neurose não negocia, intensifica ou é tratada analiticamente. E ela não buscará tratamento porque, da perspectiva dela, problema é você, não ela. Então, a análise que curaria será evitada enquanto o controle sobre você for possível. Lacan seria pessimista sobre possibilidade de relacionamento funcional com estrutura obsessiva não tratada. Demanda dela é infinita por design. Satisfação é impossível estruturalmente, não ocasionalmente. Klein diria que ela não desenvolveu capacidade para amor maduro, que exige reconhecer outro como sujeito separado igual válido. Permanece em funcionamento primitivo, onde outro existe para servir necessidades dela, não para ter necessidades recíprocas. Então, prognóstico sem análise profunda dela é sombrio. Relacionamento não melhorará. Controle não diminuirá. Você não será mais feliz ano que vem, que é este ano. Padrão é previsível. E previsibilidade deveria informar decisão. Você não é salvador. Não é terapeuta. Não é projeto de reabilitação.
Você é homem com vida própria que merece parceira, não carcereiro. E escolha é sua, mas escolha deve ser informada por realidade, não por fantasia de que amor conquista a estrutura neurótica, quando Freud demonstrou repetidamente que amor sem saúde psíquica é dependência tóxica, que destrói ambos eventualmente até nada restar, exceto destroços de relacionamento, que nunca foi viável desde o início, mas que você investiu anos tentando fazer funcionar, ignorando evidência acumulada de que problema não é esforço insuficiente seu, mas incompatibilidade estrutural fundamental. Deixe nos comentários experiência com mulher obsessiva e como o controle dela se manifestou inicialmente antes de você reconhecer padrão completo. Quanto tempo levou para perceber que atenção aos detalhes era vigilância, não cuidado? Quantas vezes você foi acusado de comportamento que claramente ela demonstrava? Quantos amigos você perdeu antes de entender que isolamento era estratégia, não coincidência? A trincheira precisa de documentação, porque padrão é universal, mas homem isolado acredita que é o único que é inadequado, que se fosse melhor relacionamento funcionaria, quando realidade é que milhares de homens vivem mesma dinâmica, com variações superficiais, mas essência idêntica de controle obsessivo disfarçado de amor intenso. Comente se reconheceu ex-namorada ou atual parceira. Comente se está planejando saída e precisa validação de que decisão é correta. Comente se já saiu e está em recuperação querendo confirmar que dor diminuirá eventualmente. Marque amigo que vive sob controle, mas não reconhece porque frog in boiling water não percebe temperatura aumentando gradualmente até ser tarde demais. Compartilhe conhecimento que sociedade esconde, porque expor controle feminino como patologia, não como empoderamento, ameaça a narrativa dominante que mulher forte é sempre positivo, quando Freud distinguiria força saudável de controle neurótico, que diferença crucial, mas culturalmente invisível. Engaje para algoritmo empurrar a análise que salva homens de anos de sofrimento desnecessário em relacionamento, que nunca foi sobre parceria, foi sobre dominação desde o primeiro momento, mas que performance inicial mascarou realidade que emerge apenas quando você está suficientemente emaranhado que escape. Parece impossível, mas que sempre possível, se você age antes que mais tempo seja desperdiçado, mais autonomia seja perdida, mais selfie seja consumido por estrutura que devora homens sistematicamente, enquanto sociedade aplaude mulher obsessiva como ideal feminino moderno. O canal Freud Red Pill existe precisamente para nomear dinâmicas que mainstream romantiza, patologiza, como insegurança masculina, ou celebra como intensidade feminina desejável, quando a análise clínica revela como sintoma de neurose obsessiva que Freud mapeou com precisão que décadas não invalidaram. Plataforma nos censura, porque verdade sobre controle feminino patológico ameaça a narrativa, que relacionamento intenso é relacionamento saudável, que mulher que demanda atenção constante é mulher apaixonada, não mulher neurótica, que homem que estabelece limites é homem tóxico, não homem saudável, protegendo a autonomia legítima. Algoritmo penaliza porque expor manipulação feminina, através de lágrimas, vitimização. Complexo de mártir desagrada a audiência, que prefere acreditar que mulher que chora é sempre vítima, nunca manipuladora, quando Freud demonstrou que sintoma pode ser usado estrategicamente consciente ou inconscientemente para extrair ganho secundário que, nesse caso, é controle através de culpa masculina socialmente programada. Mas trincheira persiste, porque missão não é popular, é necessária. Não é validar narrativas confortáveis, é expor verdades desconfortáveis através de psicanálise, que não mudou porque cultura mudou, apenas linguagem adaptou, mas estruturas psíquicas permanecem constantes, operando por mesmos mecanismos que Freud e Lacan Klein mapearam, independente de era histórica ou moda cultural. Cada vídeo equipa homem com conhecimento que permite identificar red flags precocemente e sair antes de investir anos em relacionamento estruturalmente impossível.
Cada análise traduz teoria densa em aplicação prática. Que diferença entre reconhecer padrão e ser consumido por padrão, entre sair a tempo e sair tarde demais, entre preservar self e perder self em teia, que parecia amor, mas que armadilha construída meticulosamente por estrutura neurótica, que opera com consistência assustadora através de milhares de mulheres que compartilham mesma patologia com variações cosméticas, mas essência idêntica de necessidade de controlar absolutamente como defesa contra ansiedade que apenas análise profunda cura, não relacionamento que você oferece. A psicanálise nos deu ferramentas para ver além de performance e identificar estrutura que determina se relacionamento nutre ou drena, se parceira contribui ou consome, se futuro é crescimento mútuo ou deterioração progressiva de autonomia sua. Freud mapeou neurose obsessiva com detalhes que permitem reconhecimento precoce, se homem está atento a sinais que cultura ensina a ignorar, romantizar, celebrar. Lacan explicou demanda impossível, que mulher obsessiva faz onde satisfação é estruturalmente inatingível. Então tentativa de satisfazer é desperdício de vida que poderia ser investida em relacionamento com mulher que já fez trabalho interno e está disponível para parceria, não para dominação. Klein descreveu amor maduro, que exige capacidade de reconhecer outro, como sujeito separado, válido com necessidades próprias, não como objeto que existe para regular a ansiedade, que origem é interna, não externa, não em você, mas em estrutura psíquica dela. Inscreva-se agora se padrões descritos ressoam com experiência vivida. Ative notificações, porque cada vídeo adiciona camada de compreensão, que acumula até clareza total sobre dinâmica que você vive, permite decisão informada sobre permanecer ou sair. Comente compartilhando detalhes específicos que confirmam análise teórica através de evidência empírica de vida real. Marque quem precisa urgentemente desta informação, antes de casar com mulher obsessiva ou ter filho com ela, criando vínculos que complicam saída exponencialmente. Compartilhe em espaços masculinos, onde homens discutem relacionamentos sem framework psicanalítico, que explica a origem de comportamentos femininos destrutivos. A trincheira cresce um homem informado por vez. Um relato que valida a teoria por vez. Um compartilhamento que previne outro de entrar em teia que fácil de entrar, impossível de sair, sem perder pedaços de selfie, que recuperação lenta, dolorosa, mas possível se você age agora. Freud nos deu conhecimento. Lacan nos deu linguagem. Klein nos deu compreensão. Canal traduz tudo em clareza aplicável, que empodera a escolha consciente baseada em estrutura real, não em fantasia que ela performa, ou esperança que você projeta. E você decide. Mais anos tentando satisfazer insatisfazível ou saída definitiva que liberta para futuro, onde relacionamento nutre, não consome, onde parceira contribui, não controla, onde amor é recíproco, não unilateral, onde você existe como sujeito, não como objeto, onde vida é sua não propriedade dela, administrada sob pretexto de amor que Freud identificaria como sintoma disfarçado convincentemente, mas que a análise expõe inequivocamente como patologia que você não causou, não pode curar, não deveria. Tolerar porque vida é curta demais para desperdiçar em relacionamento, que foi armadilha desde o início, mas que você tem poder de escapar. Se escolhe liberdade sobre familiaridade, se escolhe saúde sobre sintoma, se escolhe futuro sobre passado, que você finalmente está pronto para deixar completamente, definitivamente, permanentemente para trás. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona. Mas não diga que não foi avisado.